Será que tem jeito de fugir do judiciário? Será que existe alguma maneira de contratualmente prever alguma possibilidade de não ter que enfrentar audiência, juiz e toda a burocracia de um processo? Meu nome é Fernanda Moreira, eu sou advogada de empreendedores e esse é o nosso canal para falar sobre direito e negócios. Quando a gente faz um negócio, trata ali uma relação comercial e assina um contrato, a gente sabe que as coisas podem dar muito certo, mas também podem dar errado. E quando elas dão errado, elas dão muito errado. E aí, normalmente, a solução para isso é as partes tentarem ali de alguma maneira chegar a um ponto de decisão, né? Um ponto realmente de convergência, ou então, não havendo essa possibilidade, elas acabam tendo que, para resolver um ponto ali, um aspecto daquela relação, levar aquele contrato para o Poder Judiciário. Mas a gente sabe há bastante tempo que o Poder Judiciário anda um pouco abarrotado, as decisões demoram para sair, as decisões nem sempre são as melhores possíveis, né? O conhecimento dessas relações comerciais, do direito empresarial, nem sempre é tão aprofundado por alguns juízes que não possuem varas especializadas em alguns estados. Portanto, não é dos melhores cenários para quem tem um problema contratual, tem um problema de conflito. Para fugir de uma disputa judicial, uma alternativa é a cláusula compromissória, que é uma cláusula que basicamente você pega aquele problema daquele contrato, não leva para o judiciário, leva para uma câmara de árbitros especializados naquele assunto e que vão resolver aquele problema num tempo muito mais ágil do que no Poder Judiciário. Mas e aí? Posso usar então, Fernanda, a cláusula compromissória em todos os meus contratos? Porque agora eu quero fugir do judiciário e não quero mais ter esse tipo de problema de esperar por audiência, falar com o juiz e aquela demora toda. A resposta é sim, mas não. Porém, sim. Mas nem sempre. Sim, de vez em quando não, mas sim. Entendeu? A cláusula compromissória deve ser usada com cautela, com muita calma, porque exatamente por esse movimento que eu contei, as pessoas ficarem muito insatisfeitas com o Poder Judiciário, começou todo mundo a usar a cláusula compromissória em todos os contratos e virou uma bagunça. E as pessoas não tinham dimensão das consequências do que isso poderia trazer para a vida delas. Explico. A cláusula compromissória é uma cláusula, basicamente, onde as partes renunciam, né, ao foro do Poder Judiciário e dizem, não, a gente não quer o Poder Judiciário, a gente quer, se caso a gente tenha um problema aqui, tenhamos, então, que levar para uma câmara de arbitragem. E aí que tá o problema, porque a maior parte das câmaras de arbitragem no Brasil, boas câmaras, costumam custar fortunas, não é? Não é barato, não é um procedimento simples, não é um procedimento que é tão rápido quanto se imagina e não é um procedimento que pode ser feito à torta e à direita, porque as partes vão ter que arcar com esse custo. Então imagine você, não tem muitos recursos financeiros, tá sofrendo um problemão lá com a pessoa que você fez negócio, de repente você precisa pegar uma grande quantia e para resolver aquele problema levar para a Câmara de Arbitragem. Por quê? A essa altura, você já não pode desistir de ideia e falar, não, mas eu não tenho dinheiro, então agora eu quero ir para o Poder Judiciário. Você não tem mais essa opção. Ou você fica com a Câmara de Arbitragem, ou você não tem mais o que fazer. É claro que a gente tem outras medidas, saídas, que são financiamentos para que essas pessoas que se encontram nessa situação consigam recorrer à Câmara de Arbitragem. A gente está falando de uma complexidade aí, de um outro passo que dá, na verdade, uma complicação maior do que a gente pretendia inicialmente. Então, normalmente, quando nós vamos celebrar um contrato e nós sequer cogitamos a hipótese de colocar uma câmara de arbitragem, é necessário que aquela cláusula esteja dispondo quantos árbitros vão participar do procedimento. Por quê? Se você coloca um árbitro, é um custo. Se você coloca 3, é outro custo. Aumenta, não é? Qual a câmara que vai ser escolhida? E o mais importante, se é possível arcar com aquelas despesas, porque não é um custo barato. Se você fazer uma pesquisa aí nas câmaras de arbitragem, elas possuem uma calculadora, você coloca o valor do contrato, o valor de parte do contrato e vocês vão identificar de pronto, de imediato, que é bastante caro. Ou seja, a cláusula compromissória deve ser utilizada
quando for possível para as partes essa disposição econômica. É claro que antes da gente falar em conflito, em disputa, é sempre necessário fazer um contrato mais bem amarrado possível. Por quê? Esses conflitos muitas vezes surgem por ausência de previsão ali no contrato ou por ausência de clareza nas cláusulas, porque estão mal escritas ou porque estão com duplo sentido, dupla compreensão. Então, um contrato bem feito, um contrato bem amarrado, ele evita muitos tipos de problemas. Agora, imagine, se uma parte entende uma coisa, a outra parte entende outra, e elas, não, mas aqui tá escrito isso, não, mas aqui eu entendo outra coisa. Essa ambiguidade é muito ruim, não é? Ou se você tem, eventualmente, outros tipos de problemas ali que sequer estavam previstos no contrato. Então, um contrato bem feito é, sobretudo, um contrato que tem a redação bastante clara e, se for o caso, sim, encaixa ali uma cláusula compromissória ou não, mas sempre com bastante cuidado. Se você gostou desse conteúdo e quer saber um pouco mais, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário abaixo, dizendo aí quais são os assuntos que você gostaria que eu falasse por aqui. Até mais!